senhores telespectadores, uma das frases que agora se dizem com maior frequência, de norte a sul, toda a gente diz é: Portugal não é só Lisboa, Portugal não é Lisboa. Sim, Portugal não é só esta Lisboa. Claro que não é, claro que não é. E eu estou aqui para dizer isso mesmo e para acrescentar que Portugal também é Lisboa. E vim justamente àquilo que para mim é o coração de Lisboa. Foi sempre ao Chiado fazer um programa para recordar isto. Lisboa também é Portugal. Isto chama-se Chiado, eu estou a falar-lhes, já viram, diante de uma estátua. Estátua de quem? É a estátua do Chiado. Bom, mas aqui levanta-se um problema. Quem era aquele homem? Aquele era um homem chamado António Ribeiro, era um frade devasso, um frade de maus costumes, muito degradado, muito porcalhão, mesmo porcalhão. Acabou por ser expulso lá do convento, andava por aqui e ele vivia aqui numa casita miserável. Por cima dele viviam umas prostitutas e ele gabava-se muito disso, dizia que vivia debaixo delas, como os pintos debaixo da galinha. Era um homem com algum talento, fazia teatro. Conhecem-se, por exemplo, o Alto das Regateiras, a prática dos compadres, é teatro dele, mas nem de longe tinha aquela graça que toma logo conta das pessoas num Gil Vicente. Não, a gente hoje dificilmente aguenta a leitura dos versos do Chiado. Então, se era assim uma pessoa de quarta ou quinta ordem, porque é que lhe fizeram aqui num sítio tão ilustre esta estátua? Bom, é porque criou-se esta ideia. O sítio chama-se Chiado, ele era o Chiado, portanto foi ele que deu nome ao sítio. Parece mesmo, mas foi exatamente o contrário. Foi o sítio que lhe deu o nome a ele. Chamavam-lhe o Chiado porque ele vivia num bairro popular e assim de turbamulta, um bairro ruidoso, um bairro desorganizado, não tinha ainda, enfim, nada de nobre, era um bairro assim um bocado marginal aqui, e deram-lhe o nome do sítio onde ele vivia. Por isso mesmo, mais tarde, a esta rua, vieram a dar o nome de um verdadeiro poeta, que é Rua Garrete. Hoje, a rua que é o centro do Chiado chama-se Rua Garrete, mas a estátua que preside é o poeta Chiado. Vêem-no ali, uma bela estátua, aliás, uma bela estátua. Lá está ele com o seu ar chocarreiro, brincalhão. É um homem do tempo do Camões. Aliás, ele ainda conheceu o Camões e há epigramas que relacionam o Camões com ele. Mas, enfim, é uma figura realmente menor. Uma das notas típicas do Chiado é hoje esta estátua do poeta Fernando Pessoa. É das estátuas dos tempos modernos das que tiveram mais êxito. Milhares e milhares de pessoas vêm aqui, sentam-se, tiram o seu retrato junto do poeta. Bom, e ele está aqui meditativo, com os olhos fixos. Em que é que ele estará a pensar? Não estou pensando em nada. E que bom! Pensar em nada é ter a alma própria e inteira. Pensar em nada é viver intimamente o fluxo e o refluxo da vida. Não estou pensando em nada. É como se me tivesse encostado mal
uma dor nas costas ou num lado das costas, mas há um amargo de boca na minha alma. É que no fim de contas não estou pensando em nada, mas realmente em nada, em nada. Desde pelo menos os princípios do século passado, que o Chiado era um centro intelectual, um lugar de encontro de escritores, de políticos, de pensadores, um centro de livrarias, de tipografias, de jornalistas, e ainda hoje mantém muito esse caráter. A Café da Brasileira foi fundado em 1905, portanto, ainda no tempo da monarquia, e gerações e gerações de escritores passaram por aqui. Recordo-me, há 50 anos não havia dia nenhum em que eu não viesse aqui tomar o meu café. Fazia parte da vida, enfim, de qualquer... Eu era advogado, trabalhava muito no foro, mas vinha aqui tomar o meu café. Quem vinha sempre aqui, e lá ao fundo, na mesa do fundo, sentava-se, saboreava o café, era o presidente da República do Brasil, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ele amava tanto isto que um dia, quando saía, escreveu na pedra: "Parto com o coração doendo", e depois assinou Juscelino Kubitschek de Oliveira, presidente dos Estados Unidos do Brasil. Juscelino era realmente uma grande figura de estadista, era um homem que empolgava a esperança do seu povo, era um verdadeiro presidente. Um dia convidou-me para almoçar lá na casa dele, na Avenida Atlântica, no Rio, e estavam muitos políticos e uns senadores e uns deputados. Aquilo tudo estava a falar que o Rio podia ter muito turismo, mas não tem, porque havia muito ladrão e havia muito terrorista e não sei o quê, e violência. E o Juscelino estava incomodado com a conversa e 2 ou 3 vezes tentou dar outro rumo àquela conversa. Mas os políticos não percebiam e voltavam ao mesmo. Esses bandidos e tal. E aí o Juscelino diz-me, ele tratava toda a gente por tu, diz: "Olha, eles têm a razão, mas isso é um assunto que não tem a importância que eles julgam. Se eu quiser, amanhã acabo com isso. Vou aí e em cada porta tiro o ladrão e ponho um polícia. E agora tu responde-me, achas que o Rio ficava melhor?" Eu nunca me esqueci realmente dessa atitude. Houve uma gargalhada naturalmente na sala, mas reparem, o Presidente da República de um país com a importância do Brasil tinha esta perfeita noção. O clima realmente de descontração é essencial, e não é por uma cidade ter um polícia a cada porta que a cidade fica melhor. Eu agora estou aqui num estabelecimento, numa livraria, como toda a gente já viu, isto é uma livraria, que foi fundada em 1732, aqui perto, ali no Largo do Loreto. Depois veio o terremoto, aquilo caiu tudo, e logo a seguir ao terremoto vem para aqui, desde o tempo do Marquês de Pombal, está aqui nesta sala, e naturalmente isto foi crescendo, a outra e a outra e a outra. Eu gostava que vissem isto porque é uma grande biblioteca aqui aberta ao público, onde toda a gente entra, toda a gente pode pegar nos livros, as últimas coisas, isto que é, olhem,
é sobre os cátaros, é um tema que nos interessa à nossa cultura e às raízes da nossa cultura medieval imensamente. Um editor francês, é um livro que eu nunca li, portanto não posso falar mais dele. Isto, o que é? Um Cão que Sonha, da Agostina Bessa Luís. Bom, são as obras de grandes escritores nacionais e estrangeiros que estão aqui expostas. Dizem-me que há aqui 45 mil títulos, cerca de 70 mil volumes, e que diz, hoje já ninguém compra livros, porque a gente é tudo... Não é verdade, não é verdade. Aqui os números são, apesar de tudo, cerca de 1.200 livros em média por dia, porque podem crer. Uma coisa é ver na televisão, é ouvir, outra coisa é ler, armazenar, refletir. Eu sou das pessoas que acreditam que o livro continua a ter um papel absolutamente insubstituível na formação cultural de cada um. É claro, a pessoa pode ler ou não ler, mas se não ler, fica analfabeto, mesmo que lhe tenham ensinado a ler. Bom, é claro que no Chiado há outras livrarias. Eu não posso entrar em todas, mas vou lembrar a Lelo, a Livraria Portugal, a Feran, a Livraria Coimbra Editora, que é onde era a antiga Luso-Espanhola. Tudo isso são livrarias onde quem queira ler encontra praticamente tudo. O que não quis foi deixar de entrar, depois daquela que é das mais antigas do mundo, nesta que está de certo modo ligada à minha vida e à minha infância, que é o Sá da Costa. Acho que o país deve muito a esta livraria. Aqui há 40, 50 anos, quando realmente havia menos leitores, quando editar era um risco económico, o Sá da Costa assumiu só isto, pôr ao alcance do povo português todos os grandes escritores clássicos da nossa literatura. Nasceu assim, isto é a coleção de clássicos Sá da Costa. Qualquer pessoa que queira ler, eu vou escolher ao acaso, é um volume das décadas de João de Barros. Quem não tiver lido João de Barros não sabe nada do século XVI em Portugal. É claro que são livros clássicos, eruditos, e isto julgam, custa assim um dinheirão, uma coisa... Não. O preço, está aqui, este custa 1.680 escudos, cerca de um conto e 500. Como sabem, um conto e 500 é o consumo mínimo em qualquer daquelas tascas ali de 24 de julho. Não me venham dizer que as pessoas não leem por falta de dinheiro. Quando a Sá da Costa entrou por este caminho de publicar, eles acabaram publicando 106 obras. Isto representou um investimento enorme, de saída muito lenta, mas pode-se dizer, eles puseram ao alcance dos portugueses os grandes tesouros da literatura nacional. É uma livraria muito moderna, onde se encontra tudo, nacional e estrangeiro, está aqui, diante das pessoas. Eu, entre tantos livros, olhem, escolhi este. É da Alice Vieira, esta Lisboa. Escolhi-o por duas razões. Primeiro, porque a Alice Vieira escreve muito bem. É realmente uma grande escritora. E depois, porque o livro trata do Chiado, e trata de uma maneira carinhosa e inteligente. Eu vou ler o que ela diz. O Chiado foi, sobretudo, o coração da Lisboa romântica e burguesa. Não criou nunca um neologismo que o glorificasse. Nunca houve sequer a tentativa de um chiadar paralelo à tentativa do cafetar no Tavares. Mas no discurso lisboeta
a par das modas, o Chiado não se subia nem se descia, fazia-se. Fazia-se num tempo em que andar de coupé, de landau, de tipão, de braque, de choro de americano, e em que a vida das damas e donzelas tinha o vago sabor de opereta, cantada em tom desafinado nos raús do fim de tarde do Avenida Palace. O Chiado era, nos finais do século XIX e nos primeiros anos do século XX, o lugar por excelência onde, da província, se vinha beber a civilização e saber novas do país. É claro que a grande moda, o comércio, difundiram-se pela cidade inteira, mas a tradição continua a morar no Chiado, que tem lojas de tudo. Eu estou agora a falar-lhes numa casa de chá, já mais que centenária, ela vem do tempo do terremoto. A Benar, quem é que não conhece a Benar? Tenho aqui um livro do embaixador Castro Alves, que faz a festa da Benar, mas há muitos outros lugares, de moda, de artes. Olhem, vamos visitar 2 lugares que os vão surpreender. Estamos numa fábrica fundada em 1741, portanto, ainda antes do terremoto. De então para cá, ela tem fabricado azulejos e continua a fazê-los. E há muita gente que não sabe que estes tesouros da arte tradicional ainda estão assim no mercado, a fabricar-se agora e ao nosso alcance. Outra fábrica de azulejos. Esta foi fundada em 1849 e, portanto, para o ano faz 150 anos. Bom, aqui dizem-me que o azulejo começa outra vez a estar na moda, mas nas nossas escolas de belas artes, os nossos alunos de arquitetura não ouvem falar de azulejo. Não há nenhuma disciplina que mostre realmente este grande valor decorativo que teve o azulejo durante tanto tempo. Mas aqui está, aqui no Chiado, bem à mão, azulejos iguais aos antigos. Senhores telespectadores, eu mostrei-lhes 3 ou 4 pontos do Chiado e podia ter mostrado dezenas. É claro que não o fiz por uma razão de tempo, como estão a compreender. E quis vir dizer estas palavras num lugar especialmente significativo e que hoje faz parte da paisagem do Chiado. É um restaurante a que dão o nome de O Céu de Lisboa. O Céu de Lisboa fica no alto, mesmo no alto, do elevador de Santa Justa e hoje é procuradíssimo, sobretudo pelos estrangeiros que querem abarcar a cidade toda com um só olhar. O que eu queria dizer é que o Chiado não é apenas um bairro de Lisboa, não é apenas uma tradição erudita. O Chiado é um valor que faz parte hoje da história de Portugal. É algo de que todos nós somos donos, cuja conservação e valorização todos nós temos o direito de reclamar. Ora bem, já passaram 10 anos. Foi no dia 25 de agosto
de 1988. Já passaram 10 anos sobre a data em que houve aqui no Chiado um incêndio terrível que em algumas horas reduziu a escombros os quarteirões centrais. Muitos dos meus telespectadores estão recordados dessas imagens dramáticas, os bombeiros a lutarem contra as chamas que parecia que nenhuma força do mundo era capaz de dominar. Bom, o incêndio lá acabou. Ao meio da tarde do dia seguinte já era só um grande panache de fumo a descer para os céus. Aconteceu um incêndio, pronto, ardeu. Ardeu, é natural, a vida é isso mesmo, a vida é herder. Tudo acaba, aquele bairro, aquela cidade, tudo isso acabou. É claro, houve muitas especulações, porque é que aquilo ardeu, não devia ter ardido, não sei o quê. Houve até insinuações, com certeza que foi, foi. Eu acho que é tão simples, porque é que aquilo ardeu? Bom, como sabem, esta cidade de Lisboa, durante séculos, alumiou-se com candeias de azeite, depois vieram os candeeiros de petróleo, mas aqui há 80, 100 anos veio finalmente a eletricidade e toda a gente pôs eletricidade em casa. A Lisboa Antiga está cheia de instalações elétricas ainda de cordão assim ao resto da parede, com aqueles interruptores muito antigos. Bom, e essas instalações, muitas delas com dezenas e dezenas de anos, estão a sofrer cargas cada vez maiores, porque entretanto abrem estabelecimentos, fazem montas, é preciso iluminar cada vez mais, e é evidente que isso são bons motivos para curtos-circuitos, para incidentes que fazem deflagrar incêndios terríveis. O que eu quero dizer é isto: aconteceu o incêndio de há 10 anos e não se tomaram ainda as medidas que tornem impossível que uma tragédia dessas volte a acontecer. A cidade velha continua inteiramente com as suas velhas instalações que daqui a pouco são seculares. Porquê? Porque cada um é dono da sua casa, porque o Estado não tem o direito de lá ir meter o nariz, cada um faz como quer, bom, e às vezes as coisas ardem exatamente por isso. Ora bem, quando ardeu o Chiado, toda a gente teve um grande desgosto, é evidente. De então para cá, fez-se um projeto de reconstrução do Chiado. Esse projeto, que é do arquiteto Cisa Vieira, mais ou menos toda a gente concordou com ele. É um belo projeto que, no fundo, mantém as linhas mestras do bairro antigo e que valoriza, dá valências novas enfim. O projeto entrou em realização, simplesmente já lá vão 10 anos e as obras estão por acabar. 10 anos é demais. Porque é que em 10 anos não sararam todas as cicatrizes? A razão ainda é esta: é porque há interesses privados, litígios, questões nos tribunais, cadê o meu, eu quero isto, eu quero... E o Estado não teve a força suficiente para impor a reconstrução de uma cidade que é de todos, aos interesses que são apenas de alguns. Exatamente porque há 10 anos, quando o Chiado ardeu, faltou a coragem política para estabelecer as leis que tornassem possível a reconstrução urgente, a reconstrução que estava no programa da totalidade dos partidos políticos, que estava na totalidade das consciências dos portugueses. Ninguém quer ver a cidade onde nasceu ou onde reside assim transformada num sombrio montão de escombros. Toda a gente estava de acordo, mas ninguém fez essa lei e o Chiado continua em obras. Bom, eu acredito que o Chiado vai voltar a ser o coração de Lisboa. Olhem como está bonito o metro, a estação do metro. Reparem,
são enormes. Agora chega-se ao Chiado num instante. Eu bem sei que é preciso vir naquelas escadas rolantes, chegar cá acima, mas o Chiado voltou a estar ao alcance de toda a gente. Mas reparem, acabaram primeiro as obras do metro, que se fez a partir do zero, do que as obras dos armazéns do Chiado, que eram apenas reconstruir um casarão que herdeu. Há qualquer coisa que não está certo em todo este assunto.